Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Fico muito feliz de ver vocês aqui. A gente sabe das nossas lutas, da semana, do dia e às vezes até das forças, né, ou pensamentos que nos impedem de estar aqui, né? Então é uma vitória a cada um de vocês, a cada um de nós estar aqui esta noite. Eu quero rapidamente agradecer sempre pelas doações, pelo auxílio que vocês dão aos trabalhos que a casa, né, desenvolve na área social, as cestas básicas, né? Então, Maria José, quando coloca ali no grupo os alimentos que está precisando, vocês estão sempre ajudando. A doação também, né, de roupas e outros utensílios para o lar que vocês trazem, né, aqui para que quarta-feira a gente consiga ter o nosso Bazar da Pechincha, que o Bazar da Pechincha é uma forma da casa ajudar as pessoas que precisam e também de angariar os fundos ali para pagar ali as continhas, né, aluguel e tudo mais. Lembrando sempre aqui que a gente tem um trabalho de quarta-feira, que é um trabalho que a gente faz com os nossos irmãos que por hora estão ali passando pela situação de moradia de rua. É uma situação que é muito difícil, não nos cabe julgar o porquê, mas a gente aprende que nós devemos sempre fazer tudo o que pudermos para aliviar o fardo do nosso irmão, daquele que nós tivermos ali a oportunidade de fazer, né? E de sábado nós temos o curso que a gente tem feito aqui online por enquanto. A gente estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aqui o convite, quem quiser participar. Nós temos aí o intuito de fazer ainda, de retornar o curso presencial. Então, por enquanto, a gente pensa em fazer o curso presencial do Livro dos Médiuns e depois nós vamos voltar a ter o estudo do Evangelho também presencial aqui. Então, a gente agradece muito a cada um de vocês, que contribui também com o enxoval das mãezinhas, né, das mãezinhas carentes, o enxoval dos bebês. É o trabalho também que a Maria José realiza, auxiliando essas nossas irmãs, que às vezes recebem ali os filhinhos sem ter nenhum enxoval, sem ter ali aquelas primeiras roupinhas. E quem um dia quiser vir e conhecer, né, o trabalho que a Maria José realiza, ver ali as roupinhas, o enxoval, fiquem à vontade. Realmente ali é um kit muito bonito e a gente vê que tem muito amor e carinho tanto das pessoas que confeccionam quanto da Maria José que junta aquilo ali para entregar às mãezinhas, tá bom? E por fim, sempre bom lembrar que nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós somos a nossa essência. Por hora estamos aqui ocupando esse corpo carnal, passando por essas expiações e provas no mundo material, para que nós possamos evoluir espiritualmente até chegar um momento em que não será mais necessária a reencarnação. Então que a gente valorize cada momento, cada instante. A gente como espírita tem esse entendimento de que a vida é um sopro, né? É um sopro renovador até, como diz André Luiz. E às vezes a gente esquece, ou a gente fala sem pensar e sentir muito, né? Que realmente é um sopro. A gente está aqui, respira e daqui a pouco a gente volta para casa. E o que a gente precisa fazer é valer a pena essa encarnação, no sentido de buscar sempre fazer aquilo que o nosso coração manda, né? De fazer as coisas boas, de procurar sempre viver da melhor forma possível, aproveitando os ensinamentos e as oportunidades que recebemos de colocar em prática esses ensinamentos, porque não basta só ler o Evangelho, nós precisamos vivenciá-lo, colocar realmente ali no nosso coração e seguir aquela cartilha realmente. Lembrando, né, que o próprio Livro dos Espíritos nos fala, né, nos diz isso, que a gente deve fazer todas as nossas atividades com a certeza de que Deus, nosso Pai, está ao nosso lado, olhando aquilo que estamos fazendo. Isso é muito, muito forte, na verdade, né? Porque nos traz uma responsabilidade. Não é que nós vamos fazer e depois vamos ser julgados ou coisa do tipo. Não. É lembrar que nós estamos fazendo e Ele está ao nosso lado, olhando ali, vendo o que nós estamos fazendo no mesmo momento.
Então tenhamos sempre muita responsabilidade com o que nós estamos fazendo, tá bom? E vamos viver a vida cada dia com a importância que tem, né, nós acordarmos e termos ali mais um dia, mais um capítulo para escrever, né? E eu convido todos agora que a gente possa fechar os olhos. Que assim, de olhos fechados, com os olhos do corpo fechados, a nossa mente, o espírito que somos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre de olhar doce, compassivo, de mãos e braços estendidos sobre nós, como quem espera o nosso abraço. E vamos elevando o pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, de estarmos aqui, encarnados, matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, abençoados sempre pelos aprendizados, pelas oportunidades de trabalho, de caridade. Agradecer aos mentores desta casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber, para que aqui cada um de nós pudesse receber o tratamento necessário, segundo o nosso merecimento, e sempre contando com a misericórdia do nosso Pai. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo, esse irmão querido, esse espírito de luz que nos acompanha, que nos inspira, nos protege, que nos guia aqui durante as nossas provas, as nossas expiações. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade para aproveitarem assim e junto conosco esse momento de palestra, com esses pensamentos, essas ideias que tanto nos ajudam na nossa caminhada, no nosso entendimento. E assim, vamos ainda pedindo que a palestrante dessa noite seja envolvida pela espiritualidade, como sempre, para que consiga aqui passar para nós tudo aquilo que ela com tanto carinho se preparou para passar para nós. E vamos iniciar esta noite, esse momento de palestra, fazendo a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, que Jesus possa nos envolver, nos trazer boas inspirações e que a gente possa sair daqui muito melhores do que aqui adentramos. Que os ensinamentos da doutrina possam realmente ser uma sementinha em nossos corações. Na noite de hoje nós vamos falar um tema bem curioso, né? Sono e sonhos. É curioso, mas é também muito fantasioso, né? Inventa-se também muitas coisas, e se a gente não estuda a respeito, acaba acreditando em tudo que vê pela frente. Daí a importância de se estudar. Daí a importância de entender a visão da doutrina espírita em temas como esse. O maravilhoso da doutrina espírita, que até o Diogo estava falando aqui, né? Nós estamos de passagem, é algo muito rápido. E o maravilhoso da doutrina é que ela nos traz a oportunidade do conhecimento. Nós começamos a entender, a enxergar o mundo com os olhos totalmente diferentes. Enxergamos de uma forma totalmente diferente. Se nós viemos aqui na casa espírita achando que a doutrina é só o passe, não sabemos de nada. Porque a doutrina é infinitamente muito mais, ela vai muito além do que o passe.
ela nos traz um mundo grandioso quando começamos a aprender, a conhecer, a desvendar, tirar o véu da frente dos nossos olhos. E além da doutrina, nós geralmente pensamos nos livros do Chico, né? Chico que psicografou grandes obras de grandes espíritos, além de toda essa literatura do Chico e de outros autores também muito bons, né? Não todos, tá? Porque não é todo livro que a gente lê lá que está escrito espírita que é realmente espírita. Tem uns que são espiritualistas, tem muitos romances que não ensinam nada. É só para a gente saber, esse morreu, vai nascer como, né? É só curiosidade, mas a gente não aprende nada com aquilo. O que nós vamos aprender de fato? As obras básicas. A doutrina espírita nos traz, Allan Kardec nos trouxe as obras básicas que, se pararmos para estudar só as obras básicas, teremos aí anos pela frente de muito conhecimento, muito enriquecimento. A base é muito importante. Por isso hoje é baseado no livro que é o alicerce da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma, que fala sobre o sono e os sonhos. Nós somos espíritos. E olha, eu nem combinei com ele, ele acabou de falar isso, né? Ele já estava ali, olha. Nós somos espíritos. Lá na espiritualidade é a nossa verdadeira casa. E aqui é a nossa escola. Vocês já não ouviram essa analogia? Quantas palestras, né? Vai se repetindo que aqui é uma escola, porque realmente é aqui que nós viemos para aprender, para praticar. Não adianta só lá na espiritualidade eu posso estudar? Eu posso estudar bastante, mas só estudar não adianta, eu preciso praticar. Eu posso pegar o livrinho lá da autoescola, né, e saber ele de cabo a rabo, mas se eu não pegar o carro e não sair na rua, eu não vou saber dirigir de fato. Então aqui é a nossa escola, é aqui que a gente tem que vir para praticar, para realmente fazer aquilo que a gente estudou, né? E enquanto espíritos, lá na erraticidade, nossas faculdades são muito mais amplas. Então a nossa visão é muito mais ampla, a nossa audição, a nossa locomoção, a nossa memória, nós somos mais leves, mais expansivos. Aí temos que encarnar. E para encarnar, nós precisamos nos ajustar, precisamos vestir o uniforme. Quando vamos para a escola, não precisamos vestir o uniforme? E eu lembro de uniforme, o meu uniforme, não parece que eu sou tão velha, mas eu sou velha, viu? Porque o meu uniforme era aquela sandalinha apertada, era uma sandalinha chata, aquela sainha de prega, e embaixo tinha um short, que tinha um elástico que ficava apertando aqui na nossa coxa. Era uma coisa horrível e incomodava e pinicava. É um uniforme chato, não é? E assim é o espírito liberto. Lá em cima tem que se ajustar a um corpo físico, que é o nosso corpo. Ele tem que diminuir as faculdades dele para conseguir se ajustar aqui. E quanto mais o nosso planeta... quanto menos evoluído é o nosso planeta, mais grosseiro é o nosso corpo físico. Pior vai ser esse uniforme, mais incomodado ficará o espírito, né? E quando o espírito se ajeita nesse uniforme, a visão dele precisa ser com os olhos. A fala tem que ser pela boca, porque na espiritualidade os espíritos conversam pelo pensamento. Eles não podem mais volitar, eles precisam andar, mas nasce, não sabe nem andar, coitado, não sabe falar, não sabe andar, tem que aprender tudo. Então é muito difícil, né? Acho que é por isso que o nenenzinho fica chorando toda hora, né, coitado? A locomoção e a memória. Porque lá nós lembramos dos nossos amigos espirituais, nós conseguimos lembrar das nossas existências passadas, sabemos o que fizemos de errado, e aí chegamos aqui zera momentaneamente, né? Enquanto estamos encarnados, não lembramos de nada. E falamos que é a bênção do esquecimento. Mas por que bênção, né? Se esqueceu de tudo. Porque justamente, e inúmeras vezes, nós viemos aqui para resgatar, para aprender a perdoar. E nós pegamos aquele inimigo que eu fiz mal e eu quero me redimir e fala assim, nossa, você pode vir como meu filho?
como meu marido, como meu irmão. Imagina a mãe sem a bênção do esquecimento, nasce o filho e fala, isso daqui eu não quero. Então nós precisamos desse esquecimento, que é justamente para dar uma nova oportunidade a nós mesmos, para conseguirmos ali firmemente. Mas e o que tudo isso tem a ver com sonho, né? Que a gente veio aqui para saber o que vai acontecer com o sonho. Então, se aqui é a nossa escola, qual é a hora da escola que nós mais gostamos? Todos aqui já foram para a escola, né? Qual é a hora mais legal? É a hora do recreio. É a hora do recreio. E nós falamos que o sono é como se fosse o nosso recreio. É aquele momento que o espírito que está ali aprisionado naquele uniforme pode passear. E assim, nós falamos que a emancipação, que é o capítulo 8, é a mesma coisa que libertação. Então é o nosso recreio, é a hora que o espírito consegue momentaneamente, porque logo, logo ele vai ter que voltar para a sala de aula, né? Momentaneamente ele tem esse momento de prazer, de libertação. Kardec pergunta, acho que ficou pequenininho ali, na questão 400, ele pergunta assim, mas o espírito tem vontade, né? Realmente ele quer ficar livre, será? E os espíritos respondem a mesma coisa que você perguntar para um prisioneiro se ele quer ficar preso. É claro que não, o espírito quer, ele anseia por essa liberdade, igual a gente fica ali contando no relógio a hora que vai apitar o sinal do recreio. E assim como no recreio, o que acontece? Quem é esfomeado, o outro já falou da merenda, né? Quem é esfomeado, corre para comer. Quem é tagarela, vai conversar com os amigos, não é? Quem é serelepe, vai lá brincar. Os fofoqueiros ficam ali só no cantinho falando mal dos outros. Cada um faz as suas coisas. Tem aquele que é atrasado, coitado, né? Que precisa ficar na sala de aula copiando a lição, porque senão não vai dar tempo. Então, é assim mesmo conosco também, em espírito. Durante o sono do corpo, o repouso do corpo, o espírito sai liberto. É a hora do recreio dele. E ele vai para onde? Ele vai encontrar com amigos encarnados, amigos desencarnados. Ele pode trabalhar na espiritualidade, ele pode pegar conselho de espíritos superiores, pode estudar, pode terminar projetos. O espírito está o tempo inteiro agindo. Mas, lembrando que em espírito continuamos sendo a mesma pessoa. Então, se estamos ligados a vício, também podemos ir atrás de vício, atrás de baladas. Se estamos preocupados com o trabalho, com a nossa casa, com os filhos, podemos não ir a lugar nenhum e ficar preso aqui, procurando as coisas do trabalho, no dia a dia da nossa casa. Tudo isso e muito mais pode acontecer naquele momento que nós estamos dormindo. E nós nem sabemos, né? O que seria o sono? O sono é o momento necessário que o nosso corpo precisa e muito de descanso. É o momento de reparação do nosso corpo físico. O corpo físico precisa do repouso. Sem ele, vai fadigar, né? A máquina não vai funcionar. Que nem você pôr um carro o tempo inteiro na rua. Precisa parar, precisa descansar. Mas e o espírito? Que horas o espírito dorme? Será que o espírito descansa? E os espíritos falam pra gente. O espírito jamais fica inativo. O espírito não precisa de descanso. O espírito está o tempo inteiro em ação. Aí tem aquela fotinha lá. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Qual a diferença da alma e do espírito? É a mesma coisa. Mas quando falamos alma, entendemos que é o espírito encarnado, né? Então a alma é o nosso espírito encarnado, tá? O corpo descansa e a alma sai por aí, ela não descansa. Deixa eu ver aqui. Quando o nosso corpo começa o descanso, começa aquele torpor, os laços que unem o nosso espírito ao nosso corpo vão se afrouxando e o espírito sai numa liberdade momentânea, né? Ele não é totalmente liberto, porque só vai ser no momento do desencarne. Mas precisa dormir muitas horas? Não. Como todos os estudantes, qualquer momentinho que consegue dar uma fuga para o recreio, ele vai fugir. Dá aquele cochilinho de depois do almoço, também o espírito consegue se emancipar, né? Sair, se libertar.
Aí a espiritualidade nos fala que o sono, ele influi muito mais do que a gente pensa sobre a nossa vida. E pelo sono, os encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. Então, às vezes a gente nem pensa nisso, age de forma mecânica, dorme, acorda e vive-se dias e dias e dias a fio sem pensar na importância. O quanto é importante esse momento do sono. E os sonhos? Então lá, Kardec escreve, são o produto da emancipação da alma, uma espécie de clarividência indefinida. Ou seja, o sonho é a recordação, é aquilo, as lembranças que o espírito vivenciou lá. O espírito vivencia porque lá o tempo é relativo, né? Então, às vezes um sono de 5 minutinhos que a gente tira aqui um cochilo, a gente acorda e parece que dormiu umas 3 horas, não é? Então o tempo é relativo. Lá nós agimos e fazemos inúmeras coisas. Só que isso tudo não é registrado no nosso cérebro físico, porque nós estávamos aqui dormindo. Isso tudo é registrado na parte perispiritual, no corpo do espírito. Então o espírito, quando ele retoma o corpo físico, essas lembranças ficam fragmentadas. Ontem lá no curso, eu dei até um exemplo de um gato. Imagina se você coloca uma GoPro na cabeça de um gato, e aí o gato sai por aí passeando, fazendo mil coisas. Quando volta, dá erro. E aí fica aquele monte de coisa juntinha, a gente não entende nada, né? Vê um cachorro comer, de repente ele está atravessando a rua, de repente ele pulou o rio. E é mais ou menos isso, quando junta aqueles fragmentos, não só do que vivenciou, porque lembramos que a gente está conectado ainda ao corpo físico. E muita coisa também ainda está ligada à nossa parte física. Os nossos medos, a nossa parte fisiológica, que a gente vai falar um pouco ali na frente, tudo isso se junta. Memórias de coisas daqui, que a gente vivencia aqui. Então, quando a gente acorda, juntam-se, fragmentam-se tudo isso, por isso que ele fala uma clarividência indefinida. O que seria clarividência? Ele quer dizer que não é o espírito que está aqui, está olhando à distância. O espírito está lá, vivenciando. São coisas que o espírito vivenciou. Daí é que mostra que nós temos diversos tipos de sonho. O sonho fisiológico é aquele que é ligado ao nosso corpo físico. Se de repente eu dormir, o ar-condicionado está muito alto, eu vou sonhar que eu estou na neve. Não acontece isso? O psicológico, se eu durmo preocupada com alguma coisa, ou muito eufórico com alguma coisa, eu posso trazer isso para o meu lado psicológico. Tem os sonhos reflexivos, que são a expressão, a exteriorização de impressões que nós tivemos, às vezes de ver um filme, vivenciou alguma coisa na rua e ficou impressionado com aquilo, também pode acontecer. E tem os sonhos espíritas, que a gente às vezes acredita, né? Isso tudo aconteceu porque o meu espírito... Não, também tem, além de tudo isso, a parte espírita, que é a atividade real. Muitas vezes tem pessoas que têm mais facilidade até de acordar e falar: nossa, eu sonhei com a minha vozinha que morreu, a minha tia me deu um conselho, a minha mãe mesmo encarnada em outra cidade, eu sonhei com ela e ela falou tal coisa. Isso daí nós às vezes sentimos, a gente acordou e falou assim: não, eu senti, foi verdadeiro, parecia verdadeiro, não parecia, foi verdadeiro. Você trouxe essa lembrança e horas a gente traz a lembrança inteirinha, né? Uma conversa inteirinha. São os sonhos espíritas que nós podemos ter. E o significado dos sonhos? Imagina, a pessoa acorda e fala assim: gente, eu sonhei com uma cobra, meu marido vai me trair, já fica bravo com o marido. Sonhei com um dente, eu vou morrer, não sai nem mais de casa, né? Tem lógica? Faz sentido? O que a doutrina fala sobre isso? E aí, na questão 404, Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Está lá a resposta dos espíritos no livro dos espíritos. Então é absurdo a gente achar que todo mundo que sonhou com um dente vai morrer, todo mundo. Já pensou? Aí eles continuam. Os sonhos são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito. Mais do que frequentemente, não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser um pressentimento do futuro, às vezes é permitido, se Deus permitir, né?
ou a visão do que está passando em outro lugar, que a alma está ali. Não se deve esquecer que a alma está sob influência da matéria e preocupações da vigília, no momento que estamos acordados, né, podem dar aparência do que se deseja ou se teme. Aí vocês veem a importância de não ver filme de terror, né? Porque a gente fica assistindo filme de terror, fica com aquele medo, aí dorme, tem pesadelo e fala assim, nossa, os espíritos estão me perseguindo, eu estou com um problema. Não, nós causamos aquilo, né? Os espíritos não estão nem aí, a gente está lá causando, procurando, buscando. Assim como as coisas que nós desejamos, nós vamos atrás também. Então, nós estamos sempre em idas, aí, não sei o que aconteceu com a foto, mas ela desapareceu. Estamos sempre em idas e vindas, o tempo inteiro, interagindo com o mundo espiritual. Que tipo de espíritos nós vamos interagir? Que tipo de espíritos estarão conosco e eu vou me encontrar? Vai depender de mim. Vai depender das minhas atitudes durante o dia, durante o meu contato com o meu próximo, dos meus pensamentos, das minhas ações. Não adianta só no momento de dormir eu achar que está tudo bem. Eu preciso, durante o dia, estar o tempo inteiro vigilante. Que tipo de coisas eu trago para o meu dia? Eu alimento a minha alma. Será que eu fico vendo só aquelas notícias pesadas, aquelas fofocas? Será que eu estou preso a vícios, a coisas materiais? Sabe, a comprar, a pagar, a fazer essa vida que é corrida? Nossa, quanto mais eu fico preso a isso, mais eu vou me prender também à noite. Então, tudo vai depender de mim, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Eu posso ir atrás dos bons espíritos? Eu posso buscar esclarecimentos, bons conselhos? Claro que eu posso. E quando os bons espíritos nos aconselham, o livro ali dos espíritos ainda fala sobre isso, né? Eles contam que são muito úteis esses momentos que nós encontramos com os nossos amigos espirituais, porque eles podem nos aconselhar a problemas que nós temos. E mesmo que a gente não lembre ao acordar, fica lá, guardadinho. Depois, num momento de uma decisão em cima da hora, vem aquela intuição, vem aquela inspiração que já estava ali, eles já nos aconselharam. Afinal, não é fácil essa escola aqui, né? E quando nós temos esses momentos de sonho, que nós saímos e encontramos os nossos amigos espirituais, é justamente nessa hora que eles vão e nos incentivam. Vai, você consegue, faz tal coisa. Não dizem assim que diante de um problema, nada como uma boa noite de sono? A gente pode fazer uma oração, elevar o nosso pensamento, dorme, e aí acorda, o problema às vezes já está solucionado. Tive uma ideia para esse problema, ainda acha que a ideia foi nossa. Fomos bem aconselhados. Então, nada como uma boa noite de sono. Mas essa boa noite de sono vai depender de mim. Porque mesmo que eles queiram me aconselhar, se eu estiver desesperada aqui no dia a dia, eu não vou conseguir, eu vou estar ligada à matéria, eu não vou conseguir me desprender para conversar e escutar os bons conselhos. Eu posso provocar voluntariamente o encontro com alguém que já desencarnou? Será que eu posso encontrar o meu vozinho que já morreu? Ou será que eu posso encontrar alguma pessoa que ainda está aqui encarnado, mas mora longe? Posso, claro que eu posso. Se eu pensar à noite, nossa, eu queria tanto encontrar tal pessoa, e aquela pessoa dorme também, eu durmo e a gente se encontra. Ou aquela pessoa está desencarnada, nós podemos nos encontrar, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. A partir do momento que eu penso em alguém, eu crio esse link com essa pessoa e eu estarei indo ao encontro dessa pessoa, se me for permitido, se eu estiver realmente numa vibração que eu possa sair. Por isso a importância da higiene do sono. Os cientistas já nos trazem isso, né? Mas eles falam muito da higiene do sono pelo nosso corpo físico. Porque quando nós nos desligamos de televisão, de celular, das coisas do dia a dia, não comemos em cima da hora e dormimos, né? Porque o nosso organismo fica ali trabalhando na digestão. Tudo isso precisa-se para o corpo poder relaxar e ter uma reparação melhor. Mas quando nós aprendemos a doutrina e entendemos também a importância da parte espiritual,
essa higiene do sono é essencial para nos ligarmos à espiritualidade maior, para nos prepararmos e sermos bem direcionados em espírito, né? Para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, que sejam momentos de muita emancipação para o nosso espírito, aquela libertação, mas uma libertação produtiva. Que a gente volte com aquela sensação de dever cumprido, com aquela sensação que eu encontrei alguém que eu gosto muito, né? É tão gostoso quando a gente acorda com essa sensação boa. Para isso é importante o quê? A oração. Para isso é de extrema importância o evangelho no lar. Quando eu faço o evangelho no lar, uma vez por semana, eu combino com a espiritualidade, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, eu vou abrindo, eu faço uma oração antes, abro o evangelho, pode ser aleatório, pode ser sequencial, que é até melhor, porque a gente vai aprendendo ponto a ponto, lê um trechinho do evangelho, comenta com os familiares, faz uma oração final. Isso é trazer Jesus ao nosso lar, é irradiar a luz do Cristo ao nosso lar, ao nosso ambiente. Como eu vou dormir depois disso? Mas muito melhor. Como eu estarei durante toda aquela semana muito melhor, mais direcionada, mais segura, porque a luz do Cristo estará harmonizando o meu lar. Então é importante, quando nós aprendemos, queremos saber sobre o sonho, muito mais importante do que querer saber o significado do sonho, é entender a importância do dormir e do acordar. Estar sereno ao dormir, fazer uma oração, se preparar para esse momento, que é um momento importante do meu passeio, que seja um passeio bom. E ao acordar, não acordar e sair correndo para a correria do dia a dia. Porque aí você fala, ai, faz um mês que eu não sonho com nada. Claro, levanta da cama e sai correndo, não dá nem tempo. Quando eu acordo e me dou 5 minutinhos que seja, dou um alongamento, começo a recordar, ai, hoje eu sonhei isso, hoje eu sonhei aquilo. Às vezes anota, deixa um papel e uma caneta ali do lado. Isso é um exercício diário que vai nos trazendo cada vez mais. Nós vamos recordando boas inspirações, tendo boas impressões. Às vezes a espiritualidade plasma algumas coisas, né? Algum quadro, alguma imagem, que a gente acorda com aquela imagem, é um aviso para a gente ficar ali atento a algumas coisas. Então é importante esse momento de se preparar para dormir e se preparar no momento de acordar. Deixa um livro de mensagem do lado da cama, leia um trechinho antes de dormir ou leia um trechinho ao acordar. Isso já vai te preparar ao longo do dia. Jesus nos trouxe um belo ensinamento que devemos ter na nossa mente. Vigiai e orai. Isso é a todo instante, o tempo inteiro. É no nosso dia a dia, é nas nossas atitudes. E a doutrina espírita nos ensina. Não é só aqui na casa espírita. Não é só quando eu estou precisando muito que eu vou fazer uma oração. Estar vigilante é estar vigilante nas nossas ações. Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa. Se os espíritos se unem a nós pelo pensamento, aí a importância de termos bons pensamentos. Se eu pensei uma coisa ruim, vamos mudar o pensamento, vamos cantar uma música, vamos fazer uma oração, vamos desvirtuar aquilo, direcionar para coisas boas, porque assim estarei o tempo inteiro me conectando a bons espíritos. Assim estarei mais atento às boas inspirações. Assim dormirei melhor, e no momento que o meu corpo estará se reparando muito melhor, o meu espírito estará, eu em espírito estarei em boas companhias, com certeza. Então, vigiar e orar a todo momento. Lembremos disso. Joana de Ângeles nos fala: não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do corpo, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. A nossa vida é passageira, então é importante não deixarmos para depois. Podemos fazer o nosso melhor a cada instante,
vigiando e orando os nossos passos. E claro, estudando para fortalecer, para conhecer e para assim termos uma direção muito melhor na nossa vida. Que o nosso sono seja restaurador todas as noites e cheio de paz. Eu agradeço a todos, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a nossa irmã Carol pelos ensinamentos que ela nos trouxe no dia de hoje, com muita didática, muita clareza, que possamos hoje, quando formos dormir, colocar em prática os bons pensamentos. E sendo hoje a nossa última reunião nesse mês de setembro amarelo, de prevenção ao suicídio, que é uma coisa que deve ser amarelo o ano todo, né? Então, vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Eterno, e vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram aflitos, em desespero, em depressão, para que a luz e a misericórdia divina iluminem essas pessoas, para que nossas vibrações tragam algum conforto, para que possamos evitar muitas dessas tragédias que se repetem todos os dias. Vamos vibrar também pelos irmãos que se encontram na espiritualidade, depois também de cometerem suicídio, em extremo sofrimento, para que nossos pensamentos e nossas vibrações tragam algum conforto para eles. Vamos agradecer também a oportunidade de estarmos nessa casa, de conhecermos a doutrina espírita, de conhecermos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é um manual de instruções para nossas vidas, que possamos, acima de tudo, nos manter firmes nesse caminho, apesar dos tropeços, apesar das tentações, que possamos evoluir sempre, a passos firmes, rumo ao nosso destino, que é de espíritos perfeitos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora nos manter em silêncio, meditando e aguardando a bênção do passe, que tão bem faz ao nosso corpo, ao nosso espírito, que ela possa nos dar tudo aquilo que precisamos.